A preocupação com a indefinição sobre a data das eleições municipais deste ano de 2020 por causa da pandemia motivou uma reunião entre a Federação Goiana dos Municípios, a FGM, a Associação Goiana dos Municípios, a AGM, e a Confederação Nacional dos Municípios, com a bancada federal de deputados e senadores. Atualmente, as discussões em torno desse pleito, da eleição para a escolha de prefeitos e vereadores, essas conversas caminham para 3 possibilidades. Manutenção das eleições em outubro deste ano, a data, já prevista, dia 4 de outubro. Eleições gerais em 2022, é uma possibilidade aparentemente bem menos considerada, prorrogar mandatos até 2022 para fazer uma eleição para governadores, prefeitos, vereadores e deputados também. Ou então uma terceira chance seria de adiamento para novembro ou dezembro deste ano, ou até mesmo para uma data no início de 2021. Sobre esse assunto, a gente conversa com o representante dos prefeitos, com o presidente da Federação Goiana dos Municípios, a FGM, o prefeito de Porteirão, José de Souza Cunha. Presidente, obrigado pela entrevista aqui, o contato com a gente na Sagres. Bom dia. Bom dia, ouvintes da Sagres 730 Goiânia. Presidente, dessas opções aí, dessas alternativas, qual deve agradar mais os prefeitos aqui em Goiás? Tem alguma dessas posições que os prefeitos do estado acham que seria a melhor opção para a eleição municipal? Veja bem, são situações que devem ser consideradas. Não vou dizer agradar. Nós vivemos um momento diferente no país, no mundo, em relação à pandemia. Quando se colocou ontem, nós fizemos uma reunião com a bancada federal em Goiás, aí tinha mais de 100 prefeitos nessa webconferência, colocando a situação da pandemia. Então, deixar bem claro que os prefeitos, ninguém está querendo colocar o poder acima da doença, não é isso. Então, assim, a posição que é mais importante é aquela que tem mais seguridade no momento que vive o país, no momento que vive a questão da pandemia. Então, foi colocado algumas posições já discutida pela liderança do Congresso Nacional em Brasília, não com a liderança aqui de Goiás, a situação de levar a eleição para dezembro, 6 de dezembro ou o segundo turno em 15 de dezembro. Tem umas conversas lá, até então o ministro Barroso assumiu agora, tem a oposição dele também, e ontem a gente viu também mais uma reunião em Brasília, lá com o Dalvir Colombo, o Rodrigo Maia e o Barroso discutindo essa data. Agora, nós sabemos muito bem essa questão de prorrogação de mandato, isso depende, aliás, as duas situações dependem de uma PEC. A PEC tanto faz ter uma PEC para levar a eleição para novembro ou para dezembro, tem que ter a PEC. Se discute no momento é o seguinte, que o país, nós não temos um dado concreto em relação, inclusive, à ciência, não fala qual que realmente é o pico da pandemia no Brasil, se é julho, agosto, se é setembro, a gente não tem a certeza. Então, no momento que nós estamos trabalhando os municípios, com esse cuidado, os municípios colocando barreira, a doença tem avançado a cada dia mais no país. Vocês veem mortes, óbitos, chegou a 1.334. Então, qual que é a segurança? É necessário que aí o Congresso Nacional, os políticos também pensem na saúde das pessoas. Não é que os prefeitos estão querendo ficar no poder eternamente. Agora, a saída mais segura seria realmente a prorrogação de mandato, porque aí vai ter um tempo de ter uma vacina e tudo mais. Presidente, não há uma certa incoerência na avaliação, pelo menos de uma parte bastante considerável dos prefeitos, porque quando se trata da pandemia, dos impactos dessa doença, tem muitos prefeitos que relativizam e adiantaram bastante a flexibilização de atividades econômicas, mesmo antes aí do pico da doença. Nós estamos ainda subindo a curva com um aumento no número de casos aí diários, aumento no número de mortes. E mesmo assim, vários prefeitos abriram as atividades econômicas, reabriram as atividades econômicas aqui em Goiás. E ao mesmo tempo, aí quando é para falar sobre eleições, aí já não se sabe quando é o pico, se aumenta a gravidade da doença e se recomenda que os mandatos sejam estendidos. Não há 2 pesos e 2 medidas, prefeito? Veja bem, eu não vou dizer para você que seria uma certa incoerência. Nós vivemos no país que aí nós temos um presidente que tem uma ideologia e um pensamento diferente que acaba contribuindo numa visão geral em relação
a população de nível nacional. Ou seja, eu sei que muito bem, no início da pandemia, as responsabilidades começou pelo governo federal, logicamente a orientação da OMS, do Ministério da Saúde, e depois aí fazendo o conjunto dos entes federativos, que é o Estado e os municípios. Quando se começou, em março, a questão do fechamento, das restrições do distanciamento social, começou com a responsabilidade do governo federal, que fazia parceria com o Estado. Mas aí, quando começa a colocar, de uma maneira geral, que a pandemia e que o coronavírus, o vírus, seria uma gripe, a população em si começa a colocar na cabeça realmente que seria. Agora, logicamente que o estado de Goiás começou bem na frente, com seguridade. Nós tivemos um momento muito importante, que foi em março, início de abril, quando se colocou o governo do estado, um decreto onde os municípios até então não existia decisão do STF, colocando a liberdade ou a responsabilidade, vou dizer a liberdade, mas a responsabilidade dos municípios em definir de acordo com as suas capacidades. Então, vou dizer para você que é incoerência. Agora, logicamente que isso é um conjunto de situações que deve ser avaliada. Você tem a doença de um lado, você tem o desemprego do outro, você tem a cadeia produtiva do outro, você tem regiões do país que são produtoras de alimentos que era necessário tomar algumas medidas. Mas também você vê essa curva em algumas cidades maiores, principalmente pela questão demográfica, pela quantidade de pessoas locomovendo, pelas pontes de contato ali de estado, porque cidade menor, talvez muitas vezes você não tenha aquela interligação muito maior com os outros estados do país. Então, talvez não seja incoerência. Eu acho que isso aconteceu essa questão da curva em alguns estados brasileiros. Os prefeitos, eu acho assim, eu quero deixar a sua posição bem clara, nós que somos da FGM, eu acho que não vejo assim, querendo aproveitar a oportunidade. Tá. O prefeito ele quer ter a decisão. Bom, eleição. Se vai ter eleição, que faça em outubro, com todos os cuidados. O TSE vai marcar, mas não joga para novembro, que é fechamento de novembro ou dezembro, que é fechamento de mandato. Ou seja, aquele prefeito vai para a reeleição ou aquele que está entregando o mandato. Presidente da Federação Goiana dos Municípios, a FGM, é o prefeito de Porteirão, José de Souza Cunha. Prefeito, nós estávamos acostumados a conversar com o Haroldo Naves. Para ser candidato à reeleição, precisa desincompatibilizar da FGM ou foi só uma opção lá do Haroldo Naves? Só para esclarecer e a gente continuar a entrevista aqui. Não precisa, a lei eleitoral é para todos, né? Todos os agentes públicos, seja efetivo, seja comissionado, seja presidente de entidades, é necessário a lei eleitoral diz isso bem. Tem que descompatibilizar e renunciar do cargo para dar condição de você disputar outro mandato. Entendi. Bom, então é isso. O Haroldo Naves deixou, portanto, a presidência da FGM, assume o prefeito de Porteirão, José de Souza Cunha, presidente da Federação Goiana dos Municípios. Com a gente aqui, Cileide. Prefeito, o senhor está falando que os prefeitos não querem aproveitar da pandemia para prorrogar mandato, mas o que vocês estão propondo já foi considerado como fraude. Porque o mandato de vocês o eleitor elegeu vocês para ficarem por 4 anos, né? E esse período encerra-se agora no dia 31 de dezembro. Uma prorrogação implica em que vocês ficarão mais 2 anos sem ter tido voto do eleitor para isso. Daí que isso foi considerado uma fraude. O senhor, e para mexer, o senhor fala que uma PEC tem que adiar, uma PEC pode prorrogar. Só que são coisas diferentes, né? Uma coisa é adiar só a data da eleição, outra muito diferente é adiar a data da eleição e prorrogar os mandatos dos prefeitos sem voto do eleitor. Não é trabalhar em causa própria e querer ganhar um mandato de 2 anos sem passar pelo voto do eleitor? Cileide, eu queria dizer para você, o país já viveu, acho que você deve lembrar, algum momento onde teve uma prorrogação de mandatos prefeitos na década de 80 para 90, me parece, de 6 anos. Eu não diria fraude, porque nós estamos vivendo uma realidade diferente no país. Eu acho que nós estamos colocando uma posição para ser discutida no Congresso Nacional. Nós não estamos assim
colocando a posição bem clara que nós queremos prorrogar mandato. Nós colocamos opções que, caso se faça a decisão de fazer adiamento da eleição, que colocar essa opção de outubro, bem claro, ou não em novembro, ou não em dezembro, que seria mais difícil. Agora, isso é um conjunto de situações que deve ser avaliada com o decorrer o avanço da pandemia no país. Então, eu acho assim que nós não podemos ser considerados como fraude, querer ganhar mandato, ganhar dois anos, não é isso. Nós vivemos uma realidade totalmente diferente no país. Houve um movimento já no ano de 2019, 2018, em relação à unificação de mandato. Quanto de dinheiro do fundo eleitoral que poderia ser utilizado para combater a pandemia? Quanto de dinheiro que se economizaria no país se você tivesse a unificação de eleições? Então não se discute tão somente prorrogar mandato para os atuais prefeitos e ganhar mais 2 anos. Nós estamos falando de um conjunto de situações que se modernizasse o processo eleitoral no país, unificando as eleições, criando um ambiente de eleições gerais, com certeza, quem que ganharia seria o país. Você teria o julgamento dos gastos públicos, você teria uma democracia mais aprimorada. Então, há vários interesses. Talvez o Congresso Nacional tenha uma visão dele diferenciada dos prefeitos. Nós estamos aqui, repito, defendendo causa própria, querendo prorrogar mandato. Nós estamos querendo buscar uma saída, pensando porque o prefeito está perto dos problemas. Aqui que acontecem os problemas, aqui no interior, na cidade pequena, na média, acontecem os problemas. O Congresso Nacional fica distante do povo. E nem todo parlamentar é municipalista. Então, os grandes deputados, os deputados eleitos nas capitais, eles nem sabem qual que é a realidade dos municípios. Então, assim, deixar a posição bem clara. Não houve uma decisão de dizer que o prefeito quer levar de graça. Não é isso. É um ambiente para se discutir a realidade do país, a situação que vive a pandemia, que é de conhecimento de toda a imprensa, de conhecimento dos políticos e da comunidade, da população brasileira de forma geral. Pois é, o senhor citou aí que já houve prorrogação de mandato de prefeitos, isso aconteceu em 1980, teria de haver eleição em 1980, nós vivíamos num governo militar, era uma ditadura, e aí o governo que estava temendo perder as eleições prorrogou os mandatos dos prefeitos sem voto, né, por mais 2 anos, e em 82 foram realizadas eleições municipais, estaduais, para prefeitos e vereadores, deputados, senadores. Esse é um fato. O segundo é o seguinte, o senhor está falando aí que existe uma proposta, né, de unificação de eleições. Só que essa proposta de unificação das eleições, ela teria que ser discutida no Congresso e caso fosse aumentado o tempo de mandato dos prefeitos por mais 2 anos, para coincidir, o eleitor seria consultado antes. Então, ele elegeria prefeitos para ter um mandato de 6 anos, que é diferente de vocês ganharem, sem voto, agora um mandato de 2 anos. Então, são coisas distintas. Nós nem vivemos numa ditadura para impor prefeitos sem voto, mais 2 anos sem voto, e também a gente vive essa situação aí de que, se for prorrogar, tem que ser combinado antes com o eleitor. Como é que o senhor vê isso? Sileide, você colocou muito bem. Eu acredito que a democracia é primordial para o mundo, não é só para o Brasil. Quero deixar a posição bem clara em relação a isso. Eu citei o exemplo que houve, tudo bem, quando era militar. Eu estou dizendo que teve uma experiência. Agora, nós estamos vivendo num processo democrático, logicamente, que o Congresso Nacional, através de uma PEC, ele poderia, se existir um ambiente favorável para discutir isso. Então, assim, nós não estamos aqui, lei de ouvintes da SAG FM, dizer em relação a que queremos ganhar mandato. Uma coisa bem clara. A discussão nossa é a preocupação, porque existe uma aflição dos prefeitos, quando que vai ser a eleição. Então, como que você vai fazer hoje, Sileide, independentemente se o prefeito vai para a reeleição, nós temos aí mais de 160 prefeitos que podem ir para a reeleição, um momento que se não pode fazer convenção, nós temos que avaliar também quando você está, tudo bem, você está fazendo tudo webconferência, fazendo conferência, então nós vamos, digamos assim, como que vai ser esse voto? Existe uma democracia realmente para você votar nas condições do ambiente que existe hoje? Você não pode aproximar do eleitor? Qual que é a democracia que existe você votar de uma forma tão distante? Então, assim, é uma coisa bem clara. Os prefeitos goianos defendem que
havendo um ambiente para discutir a unificação das eleições, não prorrogação dos mandatos, a unificação das eleições, e se tiver que fazer o adiamento, mas que não faça adiamento, que permaneça em outubro. A discussão é para ganhar um mês, eu acho que é importante a curva, olhar, mas vai colocar a dificuldade maior para a discussão e para que o processo eleitoral aconteça de uma forma segura nos municípios. É isso que se discute. Pois é, mas tanto o TSE quanto a Câmara dos Deputados estão com uma comissão lá estudando todos esses fatos, né? E ontem, na reunião que o senhor citou, que houve entre o presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, e o vice-presidente Edson Fachin, com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, Barroso disse que entre os especialistas em saúde consultados, há consenso sobre a necessidade de adiamento das eleições, aspas, por algumas semanas. Então, assim, eles estão seguros de que não haveria problema, e daí essa ideia de fazer o primeiro turno no dia 5 de novembro e o segundo turno no dia 6 de dezembro. Eu pergunto para o senhor o seguinte: qual é a dificuldade dos prefeitos de fazer eleição nessas datas? Sileide, veja bem, a dificuldade, nós não temos uma garantia. Quando eles estão fazendo essa análise, eles estão falando dos números que tem hoje, nas pesquisas. Tem alguns estudos, inclusive dos Estados Unidos, dizendo que essa curva ela pode aumentar. Ex-ministro da Saúde, Mandetta, tem uma visão diferente. Agora, você misturar decisões que é importante, tem que decidir, o processo democrático é para isso, em quem decide, às vezes, quem faz o Congresso Nacional, é decisão política, tem que decidir. Agora, qual que é a garantia realmente que está dizendo esse especialista que a curva nós torcemos que isso aconteça, que a curva vai realmente achatar para que possa ter eleição nesse período. Agora, a dificuldade que você pergunta, ela é em função do ambiente que se vive hoje, das dificuldades de você acessar. Hoje está todo mundo de máscara, por exemplo, na minha cidade, eu acho que todos os municípios estão tomando essas medidas mais severas, colocando barreiras na cidade, colocando um corpo de epidemiologia na cidade para defender de uma forma mais objetiva o combate à pandemia. E aí você me coloca assim, como que vai fazer? Vai fazer seguro ou não? Então não é questão de ter dificuldade. A eleição, o processo, se tiver um ambiente diferente, poderia ter a convenção agora em julho, vai fazer agora a conferência, não vai ser tão democrático. Mas os prefeitos, com certeza, no momento que decidir, eles querem decisão. Decidiu, o Congresso Nacional decidiu, vai trabalhar no ambiente, aí o TSE vai dar as condições para que nós podemos trabalhar o processo que possa não tão prejudicado. Prefeito e presidente da Federação Goiana dos Municípios, José de Souza Cunha, prefeito de Porteirão. Prefeito, obrigado pela entrevista aqui, o contato com a gente na Sagres. A gente, claro, vai continuar acompanhando essas demandas e as análises aí sobre datas para a eleição municipal deste ano. Um abraço, bom dia e bom trabalho. Obrigado a vocês pela oportunidade, a FGM, nós colocamos à disposição para discutir os temas que são importantes para defender o municipalismo, mas também para levar para a nossa sociedade goiana, para o povo goiano, aquilo que é importante. Reafirmo também que uma coisa importante para os prefeitos é realmente o Congresso Nacional decidir quando que vai ter a eleição. Nós estamos aqui defendendo realmente um ambiente seguro para que dê condições que os eleitores possam escolher seus candidatos dentro do processo democrático. Nós defendemos a democracia, mas defendemos o direito de voto. Nós queremos ter segurança para ter a segurança de uma eleição segura no quesito da saúde também. Um abraço a todos. Abraço, obrigado aqui pela entrevista. Destaque a íntegra da conversa com o prefeito de Porteirão, presidente da Federação Goiana dos Municípios, José de Souza Cunha. Você confere acessando o sagresonline.com.br.